Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, nossa edição 181 nessa semana aí, correria total. Para quê? Para a gente falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, fazendo todas as prévias aí, já falamos de eliminatórias europeias, eliminatórias da CONCACAF, e agora chegou a hora das eliminatórias africanas, que sim, chegou a hora de terminar essas eliminatórias. Estamos há 2 anos aí acompanhando as eliminatórias africanas por aqui, e agora teremos a definição dos grupos, os 9 grupos. Quem vai direto para a Copa do Mundo? Quem vai disputar a repescagem? Desta data FIFA não passa, meu amigo. Dia 15 de outubro já estaremos com todas essas respostas. Então a gente convida você para fazer essa análise, a prévia dos grupos, ver quem pode encrencar, quem pode brigar, quem pode ali fazer alguma coisa. E a gente está aqui mais uma vez. Antes de começar o nosso debate, eu convido você a seguir nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @FonteVerde_. Segue a gente lá, tem conteúdo diário sobre futebol de seleções. E também, claro, se você quiser saber mais sobre as seleções, eu tenho certeza que você quer, segue aqui a gente no Spotify, no YouTube, aonde você está conferindo esse podcast, porque a gente está soltando, né, todos os outros podcasts. Se você quer conferir os anteriores, dá uma olhada, vai ter também ainda das eliminatórias asiáticas que vão decidir vaga. Tem coisa bem legal, inclusive, vindo pela Ásia, por aí, que vocês vão gostar bastante. Enfim, segue a gente por aqui. E, claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente. E, claro, não deixe de compartilhar com os amigos para quem quer saber sobre como vem essa eliminatória africana, como que será essas rodadas finais. Lembrando, eliminatórias africanas aqui no Brasil você acompanha na Casa TV e no FIFA Plus. E hoje ao meu lado, para até coroar essa tabelinha que marcou essas eliminatórias africanas entre Ponte Verde e Ponta de Lança, tá ele aqui mais uma vez, o nigeriano mais amado do Brasil, e que também é o único nigeriano na qual eu já tive a oportunidade de conversar no metrô falando bobagens em São Paulo. César Augusto Chidosi, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Sua expectativa aí para essas definições, os últimos jogos das eliminatórias africanas nessas eliminatórias. Seja bem-vindo. Salve, Gabriel. Salve, queridos ouvintes Conte Verde. Um prazer imenso estar de volta aqui. Cara, minhas expectativas depende, né? Você tá falando de quê? No geral ou da Nigéria? Porque aí são respostas diferentes. Na Nigéria, acho que o pessoal que já escuta o podcast sabe a sua expectativa com a Nigéria lá desde o ano passado. Então pode ficar tranquilo. Então suave e tal. Não, mas acho que a expectativa em relação às eliminatórias africanas são boas, né? Nós temos risco de grandes seleções do continente ficarem de fora, tem o caso de Camarões ali, África do Sul, se bobear também, né? Temos casos de surpresas que podem acontecer, podemos ter seleções novas a caminho da Copa do Mundo, né? Tem o caso dos Tubarões Azuis, o caso de Benin, né? Tubarões Azuis eu falo Cabo Verde, né? Então são histórias bem legais ali para a gente contar, né? E notando ali, né, principalmente com esse aumento de vagas, né? Então pela primeira vez nós teremos mais de acho que mais de 5 seleções no continente africano, né? Teremos 9 seleções ali, uma indo para repescagem. Então, se passar por toda essa repescagem, podemos chegar até 10 seleções africanas, né? Se tudo der certo, né? E provavelmente eu entendo que das eliminatórias africanas sairá o candidato mais forte a repescagem internacional. Salvo engano, acho que não tem Europa, né? Acho que se o Gabriel pode confirmar, então não tem Europa, então provavelmente do continente africano sairá o candidato mais forte à vaga pela repescagem, né? Então, vamos ver ali, a briga tá boa, mas a briga pelo segundo lugar, para quem vai para repescagem, também tá interessante, viu? Bom que a gente tá atento ali, mas acho que a briga para essa vaga repescagem tá mais interessante do que a definição de alguns grupos ali. Inclusive, eu só queria te alertar que esse corte vai ser enviado diretamente da Bolívia, para o pessoal já ficar à espreita de que você está desdenhando os nossos laverdes, já que eles não vão jogar na montanha, mas sim no México. E concordo com você, né? Acho que a última rodada encaminhou muitas situações, né? A gente tinha confronto direto que podiam segurar ou não. Agora, a maioria dos confrontos diretos já foi, então é muito difícil que algumas seleções tropecem e estão ali na frente dos seus grupos. Vamos começar, porque tem 9 grupos para a gente tratar por aqui, começando com o Grupo A. Grupo A liderado pelo Egito. O Egito está muito próximo de voltar à Copa do Mundo, tem 20 pontos. A Burkina Faso vem na segunda colocação com 15. Burkina Faso, que no momento iria para a repescagem africana, no caso, por conta do saldo de gols. Na terceira colocação está a Serra Leoa com 12, Guiné-Bissau
tem 10, Etiópia 6, Djibouti 1, Etiópia e Djibouti já largaram o barco. Na 9ª rodada, a gente tem Etiópia e Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau ainda tentando alguma coisa, essa assinatura pavorosa que ela está fazendo. O Egito encara Djibouti no Marrocos, e aqui o Egito precisa só vencer o seu jogo para se garantir. E Serra Leoa e Burkina Faso, esse jogo promete eletrizante justamente pela briga do segundo lugar nesse grupo. E aí, fechando no dia 12, tem Burkina Faso, Etiópia, Djibouti, Serra Leoa. E o Egito, se bobear contra Djibouti, vai ter uma chance com a Guiné-Bissau. E hoje, né, sexta-feira, dia 3, a gente postou nas nossas redes sociais um vídeo lembrando como foi a última classificação do Egito, né, que foi aquele drama todo, né, do gol sofrido no final contra o Congo, todo mundo em Alexandria achando, meu Deus do céu, a gente vai se ferrar de novo, vai acontecer tudo de novo, e aí o Salah faz o gol da Crespo. Acho que dessa vez não vai ter tanto drama, né? Claro, o pessoal que já mais, vamos dizer assim, traumatizado, quando o Egito teve a chance de garantir contra a Burkina Faso, acabou empatando sem gols, já teve, o pessoal falou, mas, pô, agora é contra a Djibouti, né, cara? Uma seleção que fez um ponto, né? Acho que é meio impossível, acho que o Egito tinha que fazer muita força para não conseguir essa vaga, mas acho que é um desses que tem essa briga pelo segundo lugar, porque a Serra Leoa é um dos destaques, assim, seleções que a gente não esperava estar brigando lá em cima nessas eliminatórias, tirou ponto de muita gente, tirou ponto do Egito, deixou a Guiné-Bissau para trás, ainda chega sonhando com repescagem, a Burkina Faso tem que se ligar. Acho que esse jogo vai ser bem interessante. Como que você vê aí esse grupo A nessas rodadas finais? Bom, eu concordo contigo no sentido de que em termos de classificação é mais fácil, é claro, não vai precisar sofrer. Acho muito difícil perder contra o Djibouti. Djibouti é um time que está com saldo menos 24. E Djibouti, 8 jogos, marcou apenas 4 gols, sofreu 28. Então, uma média próxima de quase 3 gols por jogo, né? Se dividir 28 por 3, é aproximadamente 3 e pouquinho, né? Então, vamos deixar no número natural mais próximo, né? E no caso dos egípcios, seria a 4ª participação em Copa do Mundo. Acho que o Egito, que vinha de 28 anos, né? Egito que domina o continente africano em termos de CAF, tem uns times mais vencedores. O atual campeão da CAF é um time egípcio que eliminou, né, o Al-Ahly do Mundial agora, recentemente, o todo-poderoso Al-Ahly da Arábia Saudita, não o Al-Ahly do Egito, tá? Vamos deixar claro. E então, assim, é uma das relações que a gente fala sempre, né? Que o mundo CAF, para competições da CAF, da CAN é uma coisa, o mundo para a Copa do Mundo é outra coisa. Então, seleções que vão bem na CAN não vão bem na Copa e vice-versa, então acontece bastante. Já o confronto entre Burkina Faso e Serra Leoa é o confronto mais interessante do grupo, óbvio, é um confronto que a gente tem que ver a questão desse segundo lugar, mas acho que a Burkina Faso tem uma grande vantagem, né, nesse confronto, que é o saldo de gols a favor dela, né? A Burkina Faso tem saldo 12, já a Serra Leoa tem saldo apenas 2, né? Então, Serra Leoa, por mais que ela tenha feito uma campanha boa, ela tem sofrido muitos gols, né? A defesa não é tão constante assim, mas você pode falar, mas a Burkina Faso também não, né? Burkina Faso tomou 7 gols, Serra Leoa tomou 8, mas Burkina Faso tem um ataque melhor, tem 19 gols contra 10 da Serra Leoa, então isso dá uma vantagem maior. Então, a gente está falando de um time que está com saldo 12 contra o time que está com saldo 2, né? Então, a Burkina Faso, se eu não me engano, não perdeu os últimos 5 jogos, já no Serra Leoa, que nos últimos 5 jogos perdeu uma vez, tá? Então, assim, eu acho que essa vaga vai pro time de Burkina Faso. Acho que o Burkina Faso é a favorita. Provavelmente teremos manifestações dizendo que o Traoré fez o gol do título da vaga da Burkina Faso, a repescagem. E a Burkina Faso é um time complicado, é um time difícil. Eu não concordo com o que o pessoal falou. É porque o Egito empatou 0-0. Mano, Burkina Faso é um bom time, é um adversário difícil, né? Quem acompanha a CAN nos últimos episódios, nas últimas edições, viu que o Burkina Faso, principalmente a campanha no Camarões, foi uma campanha decente, buscou um terceiro lugar ali, chegou à disputa do terceiro lugar contra Camarões, né? Então, não é uma campanha, a se louvar, né? Então, nesse caso, para mim, Egito classifica, já é impossível perder para o Djibouti, né? Fora de casa, então o Djibouti nem joga em casa, joga no Marrocos contra toda a restrição da CAF em relação aos estádios nacionais das seleções, né? Então, assim, eu acho impossível o Egito perder essa vaga, mas aí sempre falo, o Egito pode fazer alguma coisa na Copa? Aí já acho que não. Eu já acho que o Egito não é uma das melhores seleções africanas para jogar um futebol assim que então, acho que
fica um pouco abaixo. Pois é, acho que o grande barato do Egito na Copa é a gente ver o Salah numa Copa saudável, que é o que todo mundo quer, né? Que não aconteceu em 2018, que ele acabou se machucando na final da Champions. Em 2022 foi aquele trauma causado pelo Adebayor, né? Que sorteou o confronto entre Egito e Senegal, o confronto que nem... Quer dizer, todo mundo queria, mas ninguém queria, e ainda foi para os pênaltis, foi aquela loucura pela classificação do Senegal. Agora é a grande chance, né? Do Salah garantir essa vaga saudável, a gente espera até a Copa do Mundo, que ele não se machuque, enfim, tudo mais. Acho que você tem a questão da Burkina Faso, que eu acho que é importante falar, que, beleza, ela pode ter essa vantagem para garantir o segundo lugar do grupo pelo saldo, mas o problema é se ela não pontua nesses jogos, que ela é a quarta melhor segunda colocada, que é justamente ela está no limite. E aí tem as outras seleções dos outros grupos. Isso é uma questão que a Burkina Faso está de olho. E Serra Leoa, claro, vem com essa campanha muito boa. Você falou de Serra Leoa perder, Serra Leoa perdeu 2 jogos. Os 2 jogos para o Egito. Então, por isso que todas as outras seleções não conseguiram vencer Serra Leoa. Que é um cenário, vamos dizer, tese natural. A Burkina Faso vencer Serra Leoa, a Guiné-Bissau vencer Serra Leoa. É um avanço dessa seleção. Então, acho que é um destaque para a gente ficar de olho. Por isso que eu acho que esse jogo, que vai acontecer na Libéria, né, não em Serra Leoa, mas de qualquer forma, chama a atenção. E você falou da Burkina Faso, a força, também teve o caso do empate 0-0, que foi o retorno, né, da seleção da Burkina Faso ao estádio 4 de agosto, né, que foi toda uma festa e tudo mais. Com isso, eles conseguiram um resultado ok, né, conseguiram estar ali, né, se manter nessa briga e hoje iriam para a repescagem. A Burkina Faso tem esse foco. E claro, ela tem ali a última rodada contra a Etiópia no 4 de agosto, uma chance de ouro de meter uma sacolada para isso, né, para garantir esse saldo de gols e deixar essa vaga na repescagem garantida. Mas esse jogo, eu acho que na primeira rodada é essencial. Bora então passar para o Grupo B. Grupo B que tem Senegal na primeira colocação com 18 pontos. Senegal que conseguiu aquela vitória dramática contra a República Democrática do Congo, né? Estava perdendo por 2-0, garantiu a virada e assumiu a primeira colocação. A República Democrática do Congo caiu para segundo lugar, com o estádio quebrado e tudo mais. No terceiro lugar está o Sudão, que acabou ficando para trás na última data FIFA. E daí tem o Togo na quarta colocação, a Mauritânia em quinto e o Sudão do Sul em sexto com 4 pontos. Essas 3 seleções já sem chance nenhuma. O Sudão ainda com uma chance bem remota. Na nona rodada tem Senegal e Sudão do Sul em Juba, na sexta, dia 10. Nesse mesmo dia, o Togo recebe a República Democrática do Congo e o Sudão vai jogar na Tanzânia, já porque o Sudão estava normalmente mandando jogos no Sudão do Sul, mas como o Sudão do Sul vai jogar no mesmo dia, o jogo vai contra a Mauritânia, vai para a Tanzânia. Na 10ª rodada tem República Democrática do Congo e Sudão, talvez ali uma disputa pela segunda colocação, bem provavelmente, Sudão do Sul e Togo e Senegal e Mauritânia. Tiduzi, acho que aquela vitória ali, né, do jeito que foi em Kinshasa, né, foi uma vitória gigante de Senegal, né, para conseguir se aproximar dessa classificação. Muito difícil ficar de fora, mas Senegal ativou, não por Senegal, mas por meio da imprensa brasileira, a carta da zica. Por que está acontecendo? Para quem não acompanhou o noticiário dessa semana, saiu uma notícia que a CBF já fechou um amistoso com o Senegal para a data FIFA de novembro. Isso só será possível se Senegal não for para a repescagem. E aí vem toda a questão de zica. E provavelmente, se Senegal acabar por alguma tragédia eliminado diretamente da Copa sem para a repescagem, é muito provável que o Ancelotti vai querer fazer um amistoso com uma seleção que não vai estar na Copa do Mundo, né? Porque a ideia era fazer um amistoso com seleções que estarão na Copa do Mundo. Enfim, você vê algum risco dessa zica tomar conta de Senegal, né, para tirar essa vaga nesses jogos vão ser mais fáceis? Tá bom, vai jogar com o Togo fora de casa, seleção chata, mas enfim, mas acho muito improvável que aconteça algo. E claro, acho que esperar da República Democrática do Congo, que é uma seleção que é forte, que tem seus valores, a gente tem que valorizá-la aqui, mas veio de um trauma, né? A derrota para Senegal foi um trauma da forma como foi, porque estava com uma vaga, dá para dizer, até encaminhada na Copa do Mundo, se vencesse aquele jogo, porque abriria 5 pontos de Senegal e tudo mais, e aí toma uma virada e a torcida perde a cabeça mais uma vez, né? Eu estava lembrando, na Copa de 18 rolou isso, a República estava disputando a vaga com a Tunísia no grupo, jogo em Kinshasa também, abriu 2-0 e a Tunísia empatou. Em 1 minuto, fez 2 gols no segundo tempo. E aí o que aconteceu? A Tunísia ficou com a vaga, não foi na rodada final, foi antes, mas a Tunísia fica com a vaga na Copa do Mundo por 1 pontinho. Enfim, o que dá para esperar desse grupo? A Senegal se classificando e, claro, o que esperar dos Leopardos depois desse trauma da última data FIFA. Cara, assim, essa questão dos Leopards é algo que a gente tava discutindo no grupo do PDL, quando vi o 2-0, falei, pô, finalmente o Congo acordou. A gente achando, o Congo acordou finalmente. Quando tomou a virada, eu falei assim, o Congo é o Mali da África Central. Ele sempre pipoca na hora H. Quando você precisa ver, eles sempre vão pipocar, né? A gente fala, né, que o Congo é o gigante adormecido.
é uma potência do futebol africano. A gente não precisava falar de quantidade de jogadores de oriundos do Congo que já jogaram pela seleção francesa. Mas eu acho que o Mavubá, Steve Mandanda, por exemplo, o Romelu Lukaku, cujo pai dele faleceu recentemente, né? Então, meus pesos fica aí a família Lukaku. O pai dele é de origem do antigo Zaire, ou seja, do atual Congo, né? Então, assim, rapidamente, assim, eu não acho que essa zica vai acontecer. Acho que é muito difícil o Senegal perder essa vaga, né? Senegal que não tem nenhuma derrota até agora, tem a melhor defesa, acho que de toda a competição, se não me engano. Não, tirando o Egito tomou 2 gols apenas, mas tem uma das melhores defesas com 3 gols tomados apenas, né? Então, não perdeu ainda, eu acho que duvido que vá perder para Togo, enfim, eu acho impossível. Mas eu acho que no caso de Camarões, no caso do Congo, a questão para mim é que o Congo pode ser um dos melhores segundos colocados, né? Então ele tem que ganhar, tem que vencer seus jogos para mesmo garantir uma vaga na repescagem. Eu acho difícil, muito... Mano, seria uma tragédia maior ainda do que essa derrota do Congo se o Senegal não conseguir manter essa vaga direta. Acho impossível acontecer. E acho que até os times da repescagem estão torcendo para que o Senegal não apareça como uma das vagas da repescagem africana, tá? Mas, assim, no caso do Congo, a chance de ouro já foi. Então, eles têm a chance de prata. Eu acho que o Congo ele entraria mais forte. A gente falou de Burkina Faso no grupo A. Eu acho a seleção do Congo melhor do que a seleção de Burkina Faso. Tem mais valores, são mais polivalentes, então tem mais valência do que o time burkinabe. Então, eu acho que, olhando até agora, o Congo seria o grande favorito da repescagem, né? A gente não olhou os outros grupos ainda, então vamos falar com calma. Mas dos que nós vimos agora, entre Burkina Faso e Congo é mais time do que do que Burkina Faso. Então, assim, como falei, tem a chance de prata. Então, beleza, perdeu. Confronto direto. Pô, a gente tá falando de Senegal. É uma geração boa, tudo bem que é uma geração mais envelhecida, mas ainda que uma geração que ainda dá pro gasto, né? Mas nem tudo tá perdido. Eu acredito que o Congo consiga ficar ali com a vaga da repescagem, né? Sudão, cara, Sudão tá 4 pontos. Acho que muito difícil o Congo perder 4 pontos nesses últimos 2 jogos, acho muito difícil, né? Então, mesmo que Congo perca e Sudão faça 6 pontos ali, eu acho que pela nota de corte para repescagem, acho que o Sudão ficaria ali no limite ali, tá? Na minha visão, tá? Porque se ela fizer 6 pontos, vai para 18, Burkina Faso já tem 15, né? Já é a 4ª colocada, então se fizer mais 3 pontos, já praticamente iguala. Então, eu acho que o Sudão ali já fez o que tinha que fazer, um motivo para se orgulhar de todas as circunstâncias que acontecem no país, toda a guerra civil que acontece lá. O Congo também, né? Tá acontecendo algo semelhante, né? Então, os jogadores têm aproveitado esses jogos para denunciar o que está acontecendo no leste do Congo ainda. Já foi esquecido pela grande mídia, né? O Trump já falou, ninguém lembra mais, mas a gente continua lembrando. Então, nesse caso ali, acho que o grupo está encaminhado ali. Acho que Senegal primeiro, Congo em segundo. A gente fala de tragédia no caso do Congo, né? Acho que o do Sudão foi o jogo contra o Sudão do Sul, lá em março, porque o Sudão consegue um empate heróico contra Senegal, muito comemorado na época, porque o Sudão estava na parte de cima da tabela, mas na rodada seguinte acaba empatando com o Sudão do Sul, né? O resultado completamente ali complicado. O jogo foi na Líbia e aí depois, na data FIFA anterior, o Sudão perde para Senegal e perde também para o Togo. Aí o Sudão basicamente dá adeus dessa briga mesmo pela segunda colocação do grupo, por mais que tenha um confronto direto na última rodada. E acho que essa questão da República do Congo é importante a gente falar, porque nas últimas 2 eliminatórias, como a gente falou aqui, ela bateu na trave contra a Tunísia, e na última eliminatória, se não me engano, ela perde para o Marrocos, né, naquele jogo que foi o confronto direto. Aí tudo bem, não tem o que fazer, o jogo de volta para o Marrocos, mas não tinha essa segunda chance. Agora tem. Agora a ela vai ter essa chance. E dentro desse vamos dizer assim, esse panorama recente, é a seleção que mais faz por merecer uma vaga na Copa. E muita gente, até como você coloca ela como uma das favoritas para repescagem desde sempre, né? Desde quando começou essa eliminatória. Então, é uma seleção que, de fato, pode garantir a vaga na Copa, por isso, pode disputar a repescagem no que vem. Vamos ver, né? Acho que, claro, tem que confirmar aqui primeiro, né? Deixar os traumas para trás, né? Conseguir essas vitórias agora nesses jogos finais contra o Togo e contra o Sudão, né? Não cair no erro do Togo. E até mesmo se perde um jogo, pode até terminar no segundo lugar do grupo, mas daí vem a questão dos outros grupos e pode ficar para trás. Só depende de si, né? Porque não está por saldo de gols, só depende de si, é uma das 4 melhores segundos colocados.
Vamos passar para o grupo C, grupo da alegria. Aê! E você ficou sabendo primeiro aqui no podcast, por meio de César Augusto Dozi, que a África do Sul podia ser punida, porque a África do Sul tinha feito uma burrada lá no mês de março, que era lá do Teboho Mokoena, ele estava suspenso contra o Lesoto, passaram os meses, mudaram as estações, nada mudou, parecia que ia virar em pizza, não sei qual prato da África do Sul, para falar que ia virar, mas que no Brasil vira pizza, mas sei lá. Também não sei muito de culinária sul-africana, né? Tá, mas tá bom. Mas parecia que não ia dar em nada, né? Porque ninguém falava nada, a África do Sul dizia que o Lesoto não fez denúncia, e o Lesoto, vamos dizer, estava meio coagido a não fazer denúncia, porque o Lesoto joga na África do Sul, né? Então, tipo, você quer ficar assim onde jogar, meu amigão? Eu fecho as fronteiras, você não vai para lugar nenhum. Literalmente dá para fazer isso com o Lesoto, inclusive, a África do Sul. E aí ficou nessa, até que a FIFA, nesta semana que a gente está gravando esse podcast, 6 meses depois do jogo, decidiu punir a África do Sul perdeu 3 pontos e o grupo ressurgiu. A gente tem o Benin na liderança com 14 pontos, com vantagem no saldo de gols por 1 gol da África do Sul, que tem 14 pontos também. A Nigéria tem 11, Ruanda tem 11, também diferença no saldo de gols. O Lesoto tem 9, o Lesoto, com essa reversão de resultado, ainda tem chances de ir para a Copa do Mundo, e o Zimbábue é a única seleção eliminada. Nessa data FIFA nós teremos na 9ª rodada Lesoto e Nigéria na África do Sul, Zimbábue e África do Sul na África do Sul, e Ruanda e Benin lá na Ruanda. E na 10ª rodada, fechando os trabalhos, tem África do Sul e Ruanda, Lesoto e Zimbábue, Nigéria e Benin. Josi, a gente estava até falando que, óbvio, é legal, esse é o grupo mais aberto, que a gente pode dizer, em questão à primeira colocação, e justamente porque, pela tabela, né, ia ser algo extremamente heróico Benin conseguir essa classificação. Porque Benin vai jogar 2 jogos fora de casa contra seleções que ainda estão em chances, justamente contra essa punição, né? Vai enfrentar a Ruanda, vai enfrentar a Nigéria. A Nigéria, você já cantou a bola, está pressionadíssima. Enquanto a África do Sul tem 2 jogos em casa, né? Um contra uma seleção que já está eliminada. E aí, dependendo do que acontecer, beleza, pode ter até um confronto direto com o Ruanda, mas o jogo é na África do Sul, eu duvido muito que a África do Sul vai dar bobeira contra a Ruanda. Enfim, é um cenário que está em aberto, mas não muito, porque a tabela mostra isso, e aí tem a questão da repescagem, que a gente sempre falou por aqui que é muito difícil nesse grupo, onde está muito disputado, as seleções estão perdendo bastante ponto, que alguma seleção consiga a vaga para a repescagem por aqui, né? A África do Sul hoje, segunda colocada, é a penúltima colocada no ranking dos segundos colocados, por exemplo. Pois é, nesse grupo aqui, Gabriel, a situação... vamos supor que para mim a Nigéria já deveria ter sido eliminada antes no jogo contra a África do Sul, que só empatou com um gol do Arokodare, assim, com um braço assim mais do tamanho do Cristo Redentor para fazer o gol, né? Enfim, e não temos VAR nas eliminatórias africanas, então o gol passou batido, né? Mas nesse caso, eu acho que a disputa da vaga, óbvio que se a gente olhar tecnicamente, até o Lesoto tem chance, né? Mas na prática, eu acho que vai ficar entre a África do Sul e Benin. Eu não vejo a Nigéria fazendo a pontuação necessária, dando os 2 jogos, sem que a África do Sul ganhe um dos 2 jogos, né? Então, para mim, eu acho que eu, como nigeriano, já considero a Nigéria fora da Copa do Mundo. Por erro dela mesmo. Acho que aquelas 4 primeiras rodadas custaram muito caro à Nigéria, né? A Nigéria empatou com a África do Sul fora de casa, ok, legal, mas não tem feito por merecer. A África do Sul tem feito bom trabalho? Tem, mas, cara, se fosse por uma questão de um representante melhor do continente africano para jogar a Copa do Mundo, o certo é a África do Sul estar lá. Agora, se for uma questão legal de superação, de algo inédito, de algo novo, mas que talvez não resulte necessariamente em muita qualidade técnica, a história de Benin é muito melhor, né? Benin que está indo fazendo uma campanha maravilhosa com Gernot Rohr, que era ex-treinador da Nigéria, né? Enquanto ele assumia lá, a Nigéria, assim, trocando de treinador a rodo, né? Então, tentou jogador, aí veio o Eguoven de novo. Aí agora o treinador Eric Shelley, que não consegue impor um padrão de jogo razoável. Aí entra o Arokodare, bola na área toda hora, sabe? Só vive disso, não tem jogado e tem um dos melhores ataques possíveis, né? Mas a Nigéria não consegue converter isso em gols. E a África do Sul tá numa situação tranquila. Acho que a situação da África do Sul, sendo bem sincero, mesmo com a punição, tá bem tranquila. A África do Sul jogou...
além dos seus jogos em casa, teoricamente jogou mais 2 em casa, né? Jogou o Lesoto em casa, né? Porque o Lesoto não tem estádio, então joga na África do Sul. O Zimbábue também, né? Tem estádio atual nos padrões FIFA, ele tá jogando na casa da África do Sul. Eu, nesse caso, se eu fosse a CAF, teria feito uma manobra ali para poder forçar a África do Sul também a jogar fora, jogar realmente fora de casa. Então vai para o Zimbábue, mas sei lá, vai para o Quênia, vai jogar no Congo, entendeu? Jogar fora mesmo, né? Nisso acaba indiretamente beneficiando a África do Sul com o fator casa, né? Mas isso não justifica, isso não tira o mérito da campanha sul-africana ou justifica dizer que a Nigéria foi mal porque a África do Sul foi beneficiada porque ela tinha, os seus vizinhos não poderiam jogar nas suas respectivas casas, tá? Então, assim, são 2 confrontos difíceis. A tabela do Benin, dos 3, né? Se a gente pensar os favoritos, né? Benin, Nigéria e África do Sul é a tabela mais difícil, porque o Benin vai jogar contra 2 caras que ainda estão com chance, né? Uma delas, a própria Nigéria, mas outra delas que a gente não pode esquecer é a própria Ruanda, que tá ali, né? O Ruanda não tem nada a perder, é um franco atirador. O Ruanda que se provou ser um adversário difícil. Eu lembro do jogo contra a Nigéria lá em Ruanda, foi um jogo difícil, foi um jogo não foi fácil, né? Então, assim, é um grupo aberto, mas acredito que, sinceramente, a vaga tá entre o Benin e a África do Sul. E entre os dois, eu vou torcer para que o Benin vá, porque é uma história legal, uma história interessante, e é sempre bom ver a África do Sul se ferrando, né? Para quem não sabe, no mundo africano, né, Nigéria e África do Sul têm rivalidade, tá? Muito por conta da quantidade de imigrantes nigerianos que vão para a África do Sul, né? Então, os sul-africanos não gostam muito disso, eles acham que estão roubando as vagas deles, aquela coisa toda, beirando até parte da xenofobia. E no campo geopolítico, né, no campo político do africano, Nigéria e África do Sul competem ali, né, para ver quem é a maior potência do continente africano em termos econômicos, né? Então, a África do Sul leva uma vantagem na questão diplomática, a Nigéria está muito atrás nisso, mas é aquela coisa, né? A Nigéria tem o fato de ter da maior população do continente africano ser dela, mais de 200 milhões de pessoas, né? Mas é isso, então tem uma certa rivalidade entre esses 2 países ali. Mas no caso, para mim, é o que eu falei, eu mantenho o meu voto de que a disputa é entre Benin e África do Sul, Nigéria, tendo Nigéria e Ruanda como fator da balança por caso de Benin, né? Mas acredito que a África do Sul não vai bobear nos 2 jogos, vai fazer os 6 pontos, vai ficar com 20 pontos, vai se classificar. A não ser que eles escalem outro jogador irregular, aí sim a gente pode ter uma nova reviravolta. Demorou, né, para essa punição. A gente já estava falando faz tempo. Exato, desde março. Demorou. E tá investindo na política lá, porque como tem esse drama de vamos ficar fora da Copa e tudo mais, o Gator Mackenzie, que é o ministro dos esportes lá, falou que vai fazer uma investigação para punir os responsáveis pela escalação. E o Hugo Broa já saiu, tipo, não, pera aí. Não intervém agora, não. Não, pô, espera acabar, pô, vamos pra Copa, né? Porque eu acho que, enquanto tem muita gente, inclusive tiktokers, um abraço pros tiktokers, porque apareceu uma caralhada de vídeo de gente falando essa seleção pode ficar fora da Copa do Mundo. E, tipo, é isso que a gente falou, a tabela tá completamente favorável à África do Sul, então... A racionalidade mostra que a África do Sul pode ficar com a Copa mesmo com essa burrada. Mas, claro, pode errar outra vez, o Benin agradece. E tem uma questão, né, que hoje o que faz a diferença de Benin para a África do Sul é o saldo de gols, né? E pode acontecer de Benin, vai lá, consegue 2 vitórias por 1-0, beleza. Mas vai lá, a África do Sul já goleia Zimbábue, por exemplo, que é bem possível de acontecer, pronto, já era. A África do Sul passa o Benin, mesmo com o Benin ganhando 2 jogos. Então, tem todas essas situações delicadas. E só para você, a favor da Ruanda, né, causar problemas no grupo, a Ruanda foi a única seleção que ganhou da África do Sul no campo, né? Porque o Lesoto ganhou, mas o Lesoto ganhou por outros motivos. A Ruanda ganhou da África do Sul por 2-0, mas na Ruanda, naquele momento que o Paul Kagame achou que ia conseguir disputar uma Copa do Mundo e, enfim, a realidade foi cruel com ele, mas ainda dá um suspiro de esperança. Vamos passar agora, então, para o grupo D. Grupo D que tem a grande história que pode ser sacramentada aqui no grupo, se você entendeu o trocadilho com sacramentado e sacramento, parabéns, que é Cabo Verde. Cabo Verde que lidera o seu grupo com 19 pontos, está muito próximo de uma classificação para a Copa do Mundo. Camarões na segunda colocação com 15, Camarões que não está nem próximo de... Não está próximo, está próximo sim, mas não está, né, indo para a repescagem agora, está perdendo o saldo de gols a Burkina Faso. A Líbia está na terceira posição com 14. A Angola vem na quarta posição com 10 pontos. Angola que mandou embora o nosso Pedro Gonçalves e contratou o francês Patrick Belmele, né, para assumir a sua seleção. Aí depois é Ilhas Maurícia com 5, Eswatini
com 2, e é justamente essas duas seleções que podem aprontar nessa data FIFA e causar o caos. Nessa 9ª rodada tem Ilhas Maurício e Camarões lá nas Ilhas Maurício, ou seja, Camarões vai fazer aquela viagemzinha que ninguém gosta de fazer para o meio do Oceano Índico. A Líbia encara Cabo Verde. Aqui, se Cabo Verde ganhar em Trípoli, Cabo Verde garante vaga na Copa, mas a Líbia ainda está com chance, né? O Alois Cissé está fazendo um grande trabalho, obviamente. O Cissé é um cara todo, não precisa provar nada para ninguém. Enfim. E a Eswatini encara Camarões. Eu até fui ver, o jogo vai ser no estádio São Rolô, que é em Eswatini, ou seja, mais uma seleção, tá bom, que é no último jogo só, mas que vai jogar em casa as eliminatórias. Então, é bacana ver todas as seleções que jogam fora e ver Eswatini podendo fazer um jogo fora, em casa, no caso. E para fechar na 10ª rodada, tem Cabo Verde e Eswatini, Ilhas Maurício e Líbia, Camarões e Angola. Tidozi, Cabo Verde está com 2 match points na mão. Óbvio, o jogo na Líbia tem que ser muito complicado. Né? Acho que vai ser muito difícil para a seleção de Cabo Verde sair com uma vitória de lá, de Trípoli, por mais que eles sejam com 5 vitórias seguidas. Já venceram Angola, né, naquela data FIFA lá de março, que foi o jogo que talvez, tirando, claro, o jogo do Camarões, a data FIFA que colocou esse Cabo Verde nessa proporção, né, de conseguir essa vaga para a Copa do Mundo. Acho que contra a Eswatini não passa. Ia ser uma tragédia em praia se Cabo Verde não consegue essa vaga contra a Eswatini. A grande questão para mim, que me enche os olhos, é essa briga pelo segundo lugar. Porque a Líbia está bem viva no grupo. E se a Líbia, por um acaso, consegue a vitória contra Cabo Verde, que não ia ser nada de anormal, a Líbia consegue chegar ali na última rodada no cenário com Cabo Verde 19, Camarões vencendo também nas Ilhas Maurício 18 e Líbia 17, ou seja, as 3 seleções vivas. Né? E teoricamente poderíamos ter uma briga, mas a gente sabe como o Camarões adora às vezes se complicar, e aí pode ser que a Líbia consiga arranhar essa vaga na repescagem. E aí vem o fiel da balança, a viagem que ninguém gosta de fazer. Inclusive o Pedro Gonçalves, quando esteve aqui no podcast, né, porque treinava Angola, ele falou como é horrível fazer essa viagem, né? É muito longo você ir para as Ilhas Maurício, e às vezes dependendo do tempo e tudo mais, né? Por exemplo, Camarões vai jogar logo de cara, vai ser no primeiro dia da data FIFA, na quarta-feira, dia 8, vai ter que ir para as Ilhas Maurício, ou seja, não vai ter nem tempo de treinar antes. Então, jogadores vão chegar e já vão viajar para o meio do Oceano Índico. Então, e a única seleção que até agora conseguiu ganhar das Ilhas Maurício lá, foi exatamente Cabo Verde. Então, acho que as Ilhas Maurício surgem como o fiel da balança dessa briga por repescagem, e Eswatini para tentar fazer uma graça lá, mas como que você vê essa possibilidade de vaga dos Tubarões? Seria uma tragédia perder a vaga na Copa, e também essa disputa de Líbia e Camarões pelo segundo lugar. Não, imagina morrer na praia, entendeu? Quem pegou a referência aí, foi uma boa. O Gabriel não gostou, ele deve estar falando, meu Deus. Fica aqui homenagem ao nosso querido amigão que aprovaria esse trocadilho de 5ª série, né? Mas, cara, vamos lá. Eu acho que assim, né, Cabo Verde tá com 1,5 pé na Copa, né? Eu acho que se a gente olhar o grupo no começo, ninguém ia falar que Cabo Verde ia chegar para ser o primeiro lugar. No máximo, ia falar assim, Cabo Verde vai para o segundo lugar disputar com Camarões e Angola, né? Eu acho que a grande decepção, começando com a grande decepção do grupo, que foi Angola. Acho que a campanha de Angola foi bastante abaixo do esperado, principalmente pelo futebol apresentado na última CAN, né? E aí, pensando nesse sentido, eu acredito que Cabo Verde tem um jogo muito difícil. Eu acho que é bem possível que perca, sim. Eu não acho um absurdo, porque a Líbia, por que pareça, é um time difícil. O Aliou Cissé assumiu não faz muito tempo, né? Vamos dizer assim, né? Mas tem feito um trabalho muito bom. Então, eu acredito que se Cabo Verde sair com uma vitória lá, eu acho difícil. Acho que sai o empate ali. Eu acho que sai o empate dos dois ali, né? Mas a grande questão aqui, para mim, como você falou muito bem, essa disputa pelo segundo lugar. Eu acho que Camarões tem chance de fazer besteira, por incrível que pareça. Tem chance grande de fazer besteira. Não, assim, não sei se pelo cansaço, mas com todo respeito à seleção das Ilhas Maurício, cara, pô, mesmo chegando lá, tal, não sei o quê, pô, Camarões, assim, pela camisa, pelo nível dos jogadores que eles têm, cara, seria meio bizarro os caras perderem pontos lá, né? Eu acho que Camarões está numa posição ameaçada nos dois sentidos, então o Camarões vai ter que se esforçar para bater na linha dos 20 pontos, 19, 20 pontos, acho que é a pontuação mínima para
ir à próxima fase de repescagem, né? Então, assim, eu acho que a Líbia, dependendo de como ela sair, né? Se ela conseguir a vitória, que ela chega mais empolgada ali e tal. Mas, assim, eu acho que, assim, Cabo Verde também já tá garantido na Copa. Para mim, das eliminatórias africanas é a grande história, né? Tudo bem que tem Benin ali, mas seria mais época ainda, tipo a Dinamarca de 92 que vai à Eurocopa porque a Iugoslávia foi suspensa, por conta daquilo que aconteceu, mas eu acredito que no caso líbio seria algo fantástico, né? Pelo que a Líbia está vivendo. Eu gosto sempre de fazer essa correlação com o campo e extracampo, mas lembrar que a Líbia está em guerra civil, né? Nós temos o governo de Trípoli, nós temos o governo do outro governo do Khalifa Haftar, né? As duas se chocando ali para ver quem é que tem a legitimidade do Estado líbio, né? Vai lembrar tudo que a Líbia passou nos últimos 15 anos, né? Então, um país que se reorganizou, que está se organizando, né? Faz tempo que eu não vejo a Líbia fazendo acho que eu nunca vi a Líbia fazendo uma boa campanha, né? Agora tá se organizando, tá ali começando, tá o campo ali, acho que era o campo sintético ainda, né? Sinteticão, ali, clássico, né? Mas está se organizando ali, né? Eu lembro do jogo contra a Líbia e a Angola, foi um jogo difícil, foi um jogo duro, o time líbio não é bobo, né? Então, os nossos queridos Tubarões Azuis já sabem disso, já sabem da dificuldade, mas acredito que o Cabo Verde sairá classificado. E assim, eu vou ficar muito feliz se o Camarões for eliminado também, é claro, por uma alegria nossa, já que eu acho que é o único grande rival que pode ser eliminado, porque já que a África do Sul praticamente vai para a Copa e Gana está garantida, né? Acho difícil ter uma alegria nossa ali, vendo o Camarões, que está na próxima CAN, sendo eliminado agora. Gana já deu alegria para você em outrora, como diria o poeta, né? Em outra eliminatória nesse ano. Mas, enfim, eu acho que é bem isso, é muito difícil. Eu acho que Cabo Verde tem tudo. Seria uma tragédia, assim, seria uma das piores tragédias eliminatórias da história, se Cabo Verde consegue perder essa vaga aí, né, tendo um confronto tão frágil com a sua time. E acho que, e concordo com você, né? Não é só essa questão de dificuldade de viagem das Ilhas Maurício, mas a questão de Camarões gostar de se embolar, né? Vocês, lembrando que Camarões está nessa situação não só porque perdeu o último jogo para a seleção de Cabo Verde, mas porque quando foi para a África do Sul encarar Eswatini, empatou. Né? Conseguiu essa proeza, esse prodígio de empatar com Eswatini, né? Que quem conseguiu mais fazer isso foi as Ilhas Maurício. Então, para você ver o nível Camarões se colocou. Podia estar num cenário completamente diferente, não só pensando contra Cabo Verde, mas pensando em repescagem também. Né? E você falou que ninguém imaginava, a gente imaginava, quer dizer, não que Cabo Verde ia chegar com tanta folga, mas a gente colocou, até conhecendo Camarões, toda aquela crise que foi a chegada do treinador, o Eto'o e tudo mais, a gente imaginava que Camarões podia decepcionar. A gente achava que ia ser uma briga maior entre Camarões, Cabo Verde e Angola. A gente não esperava isso, e com certeza, principalmente a Líbia chegando ali com o Aliou Cissé. Acho que o Aliou Cissé é um projeto que faz parte de algo maior da Líbia, que a gente pode, acho que vai conferir nos próximos ciclos. Próximo ciclo de CAN e próximo ciclo de Copa do Mundo. A gente espera, pelo menos, né, que o Cissé fique lá, porque eu acho que ele pode fazer um grande trabalho. Já começou fazendo um grande trabalho, né? Se a Líbia está viva até agora nessa eliminatória, conseguindo grandes resultados, né, como foi a vitória na última data FIFA lá na Angola, que por mim foi um grande resultado da Líbia, acho que dá para a gente ficar de olho na seleção do Cissé. Bora passar para o Grupo E. Grupo E, que o tema principal do Grupo E é fora de campo. Por quê? O Marrocos está classificado com 21 pontos, a Tanzânia tem 10, Níger tem 9, Zâmbia tem 6, Congo tem 1. Na nona rodada, a Tanzânia fecha sua participação nas eliminatórias contra a Zâmbia. O jogo vai acontecer em Zanzibar. E Níger vai pegar o Congo, esse jogo na Burkina Faso. E na 10ª rodada tem Zâmbia e Níger e Marrocos contra Congo. A grande questão desse grupo é a seguinte: hoje, a Tanzânia, se ficar assim, ela não tem chance de classificação nem para repescagem. Só Níger. E Níger tem chances paupérrimas. Mas a questão crucial é que a CAF e a FIFA até agora não se pronunciaram quanto à questão da Eritreia. O que aconteceu com a Eritreia? A Eritreia desistiu das eliminatórias faltando uma semana para começar. Isso lá em 2023. E todo mundo perdeu um jogo. E isso, na questão da briga por segunda colocação, a gente até falou isso na repercussão, é completamente injusto. Por quê? Vamos supor, a Eritreia está jogando, a grande chance é que todo mundo vencesse a Eritreia. Né? Todo mundo ia ganhar da Eritreia. Talvez ali Congo ia empatar um jogo. Mas pega o cenário ali, principalmente de Níger. Níger tem chance de ganhar esses 2 jogos, sim, contra Congo e contra Zâmbia, fechar 15 pontos. Níger podia ficar com 21 e provavelmente iria para a repescagem.
Então é uma situação completamente injusta e até agora não saiu um comunicado oficial se as partidas estão anuladas e fim de papo ou se vai ter WO para todo mundo, que daí colocaria essa vaga na segunda fase. Isso vai ser isso no final. Eu acho improvável que haja WO, senão acho que já teriam comunicado. Acho que a CAF é uma zona, mas não tão zoneada a esse ponto, porque daí ia dar problema com as outras seleções. Mas enfim, o que dá para esperar desse desfecho desse grupo? Acho que se Níger, mesmo com ou sem chance de repescagem, se fechar na segunda colocação desse grupo, é mais uma grande história de Níger, né? Que nesse ano a gente já viu conseguindo fazer muito bem nas eliminatórias da CAN, né? Conseguiu aquela vitória contra a Gana, quase conseguiu a classificação, né? Ficou um ponto na classificação para a CAN, está mostrando um repertório bem variado, a seleção de Níger que a gente não esperava. E claro, Marrocos com a chance de fechar com 100% de aproveitamento. Acho que todo mundo acha que o Marrocos vai encerrar essa eliminatória com 100% também. Por mais que, beleza, é a grande seleção do continente e tal, mas ninguém está fazendo isso. Quem está fazendo isso é a seleção marroquina. Assim, Gabriel, nesse caso desse grupo, cara, eu acho que deveria haver uma punição à Eritreia, né? Tudo bem, na minha visão, acho que a Eritreia tinha que ser suspensa das competições da CAF por 2 anos, porque é inadmissível um país fazer isso e sobre la hora de falar assim, ó, nós não vamos jogar a CAN, nós não vamos jogar as eliminatórias africanas, que prejudicou muita gente, é claro. Como você falou, cara, o Níger vem melhorando, sim. Eu acho que é interessante ver como as seleções de médio porte, vamos dizer, de baixo para médio porte, vamos melhor colocando assim, né? Tem feito campanhas surpreendentes, né? Esse é o caso. Acho que o Níger é um caso, a Líbia é outro caso, como a gente já falou aqui, Benin é outro caso, né? Sudão fazendo boa campanha, Serra Leoa também, né? E, assim, tô provando que assim, não tem mais bobo no futebol, né? Eu acho que as eliminatórias africanas, elas já eram conhecidas porque eram muito traiçoeiras, as grandes seleções sempre tropeçando para os pequenos, mas a gente fala assim, sempre por causa do erro delas. Mas hoje em dia não dá para falar mais isso. Tem seleções que realmente melhoraram o patamar, né? Fizeram projetos, buscaram talentos ou buscaram aquela ideia de buscar dentro da comunidade no estrangeiro, né? Então, várias seleções têm se utilizado disso. Então, assim, cara, seria muito legal ver o caso do Níger, né? Mais uma vez, mais um país que passou por um golpe militar recentemente, né? Vale lembrar que o Níger é um dos países, junto com Burkina Faso e Mali, né, que sofreram golpes militares no final de 2023, né? E poderia estar ali melhor, né? Mas sabe-se lá o que a FIFA vai fazer aqui, né? Teve o caso do Congo também, acho que o Congo teve problema também, chegou a não disputar, sei lá. Também. O Congo foi e voltou, né? O Congo foi punido e voltou nessa história. Então, tipo assim, você vê o grupo, cara, praticamente 1/3 do grupo, tipo, ou seja, 2 dos 6 integrantes do grupo com problemas ali, e a CAF, tudo bem que o da CAF, o da Eritreia foi um caso assim, todo mundo pegou de surpresa, mas não teve como substituir ali, não teve um país, sabe? Não sei, cara, é um negócio que até agora não me desce. O Marrocos, cara, ele fez mais do que tinha que fazer, né? Ele não fez nada mais que sua obrigação, né? Era a seleção, quando vi CT dos grupos, era a seleção grupo mais fácil, não tinha nenhum adversário direto, ou adversário que pudesse complicar ali, ou forçar o Marrocos a fazer uma campanha. A disparidade técnica falou mais alto também. O Marrocos tem um dos melhores ataques com 21 gols. Eu não lembro de outra seleção que tenha feito mais gols que o Marrocos de cabeça agora. Eu tô até olhando os outros grupos aqui para ver. Não tem, acho que não tem mesmo, tá? Então, assim, fez valer o seu domínio, fez valer os seus talentos ali, se reforçou bem. E acho que vai ter Brasil e Marrocos de novo, né? Se eu não me engano. Não lembro, perdão. Eu lembro que o Marrocos ganhou do Brasil no Mundial Sub-20, né? Ganhou recentemente ali, né? Ou seja, também tem um projeto ali no Sub-20 de revelar bons jogadores. Tudo bem que no Brasil tinha Ramon Menezes, né? Então a gente já sabe que a tragédia é sempre certa, né? Porque não tem até hoje como o Ramon Menezes tem ali. Deve ter algum podre da CBF, assim, algum escândalo para derrubar até o Ricardo Teixeira, sei lá, se ele estiver vivo ainda, né? Então, assim, mas o Marrocos faz valer, é um projeto a longo prazo que tem dado certo, né? Então, tanto que jogadores que estão nessa disputa por seleções, ou vão jogar por seleções europeias ou seleções africanas,
no caso de Marrocos, tem obtido uma leve vantagem. Tudo bem que eu discussão pegar o Lamine Yamal, que foi um caso assim absurdo, né? Tipo, o Lamine Yamal, enfim, até a Espanha nunca ia querer liberar ele, mas você vê o nível de jogadores que os marroquinos têm, né? Então tem feito valer a sua campanha. Mas que uma menção honrosa também, a Tanzânia, tal, ok, fez no... Tanzânia não tem tanta tradição assim no futebol, mas fez uma campanha decente, mas tanto Tanzânia quanto o Níger prejudicados pelas irresponsabilidades, tanto da CAF, quanto da FIFA, quanto da Eritreia, quanto do Congo, né? O extracampo acabou falando mais alto, prejudicando a campanha dos nigerinos. Em Zanzibar e empatou com o Congo, né? Então acho que a Tanzânia perdeu, acho que podia ter feito uma campanha muito boa e na última data a FIFA acabou derrapando. E vamos ficar na guarda, eu acredito que não vai dar nem nada, mas é complicado porque você falou ali de colocar outra seleção, é difícil porque não tinha mais seleção, né? Todas as seleções estão jogando, então não teve a primeira fase, né? Como houve. É verdade. Eu achei que, não esqueci, fiquei meio... Não, substitui não tem. Não tem. E aí? Filia Zanzibar. Dani, você vai lá, Zanzibar, filia da FIFA, tá filiado, parabéns. Ou Ilhas Reunião, sei lá, enfim, alguma coisa assim. Mas... Saara Ocidental, né? Ainda bota o Saara Ocidental no. Bota o Saara Ocidental ali. Ia dar muito bom isso, inclusive. Ia ser uma coisa bem tranquila. Mas, deixando o cenário da ficção, acho que é justamente isso. E tem um ponto, você ressaltou bem, né? Como o Marrocos tem o ataque, sendo que Marrocos vai ter 2 jogos a menos. E tem grandes chances do Marrocos ter, de fato, o melhor ataque, até você passando os outros grupos. Né? De fato, o Marrocos com 21 gols tem o melhor ataque e pode ser com o melhor ataque tendo jogos a menos que as outras seleções. Isso é realmente surpreendente. Mostra a força. Igual ela falou, mas o grupo é fraco, não sei o quê. Beleza, mas quem tá fazendo isso? Quem tá com 100% de aproveitamento? Ninguém. E as outras seleções têm grupo fraco. Já falar, tem seleção que vai jogar com Seychelles, vai jogar com Djibouti, e tá tropeçando, e Marrocos tá ali firme. Então acho que ganha pontos de destaques a seleção marroquina. Vamos passar para o grupo F. O grupo F que, tirando, né, o grupo da África do Sul, o grupo C era o grupo que estava mais equilibrado, mas a última data FIFA teve ali um banho de água fria nessa questão, que foi justamente o empate de Gabão com a Costa do Marfim. A Costa do Marfim lidera com 20 pontos, Gabão com 19, Gâmbia 10, Burundi 10, Quênia 9, Seychelles não tem nada. E aí a briga está entre Costa do Marfim e Gabão. É bom a gente falar, já que basicamente essas seleções estão garantidas na repescagem, pelo menos, né? É muito o Gabão mesmo, se não conseguir, consegue essa vaga na repescagem. A gente vai ter no Burundi aí outro país que vai jogar em casa, né? Outra seleção que joga no seu país, só no final da data FIFA, mas legal a gente falar sobre isso. O Burundi vai jogar em casa contra a seleção do Quênia, no clássico ali da região. Tem Seychelles e Costa do Marfim nas Ilhas Maurício, isso na sexta-feira, dia 10, Burundi e Quênia, dia 9. E também no dia 10, no mesmo horário, tem Gâmbia e Gabão. Aqui, se o Gabão perder para a Gâmbia e a Costa do Marfim ganhar, a Costa do Marfim garante vaga na Copa. Acho que isso não vai acontecer, por mais que a Gâmbia tenha mostrado uma reação nessas últimas rodadas. Na 10ª rodada, fechando o baile, tem Seychelles e Gâmbia, Gabão e Burundi e Costa do Marfim e Quênia. Chidozi, acho que aquele jogo ali, até mesmo a gente viu o Aubameyang e todos os jogadores do Gabão tratando como uma decisão. Eles sabiam que se o Gabão quisesse uma vaga direta, tinha que vencer aquele jogo em casa. Não deu. Ficou no empate sem gols, um jogo bem disputado, bem equilibrado, mas agora é muito difícil a gente ver a Costa do Marfim perdendo essa vaga direta. Né? Seychelles é uma seleção que é saco de pancadas do continente, não é nem do grupo. Acho que qualquer seleção que jogasse com o Seychelles venceria hoje em dia. E a gente tem o jogo, a Costa do Marfim fecha em casa contra o Quênia. Acho muito difícil o Quênia aprontar, por mais que eu chegue malas e malas e malas. Né? Não sei do que, mas chega ali malas pro Quênia. O que dá para esperar desse grupo? Acho que até dá para falar que o Gabão tem uma tabela mais complicada, porque joga contra a Gâmbia fora de casa, e a Gâmbia é uma seleção, como a gente falou, que na última data FIFA lembrou, né? Fez até um jogo contra o Quênia, foi muito bom da Gâmbia. O jogo foi em Nairobi, né? E foi um jogo, as jogadas, os gols da Gâmbia foram muito bem trabalhados, achei que foi muito legal de poder acompanhar. Pena que acordou tarde demais, né? Nas eliminatórias. Mas enfim, dá para imaginar os elefantes fora da Copa ou essa classificação está bem encaminhada? Não. Eu acredito que no caso dos elefantes, a classificação já está bem encaminhada, né? Teremos elefantes de volta depois de 12 anos, né? Vai lembrar que a última participação foi no Brasil aqui, a última participação em Copas dos elefantes foi na Copa
aqui do Brasil de 2014, ainda com Didier Drogba, Yaya Touré e tal, a última, acho que uma dança daquela geração de ouro, vamos dizer, eu vou colocar a última dança porque o Drogba não jogou a Copa Africana de 2015, Copa essa que a seleção, os Elefantes levaram o seu segundo título até então. Vai lembrar, né, que eles são os atuais campeões da CAN, então fizeram valer, né? Emerson Faé continua no comando, vai lembrar aquela troca maluca no final, quando no apagar das luzes levou eles ao título, né? Então acho impossível que Costa do Marfim perca essa vaga direta, né? Seria um motivo de orgulho. Olho na seleção marfinense, eu acho que essa seleção marfinense, diferente das... tem o mesmo nível da Copa de 2014, de bons jogadores ali, e eu aposto que seja uma das seleções africanas, das que estão mais próximas ali, né? A gente falou Egito, Marrocos, quem está próximo a garantir tem agora a seleção de Cabo Verde. Eu acho que depois do Marrocos, acho que eu colocaria a Costa do Marfim como a segunda potência do continente africano, na minha humilde opinião, tá? Eu acho muito difícil. Mas acho que Gabão nem tudo tá perdido, né? Para mim, do Gabão. Acho que o Gabão fez uma campanha muito boa, fez valer também uma seleção com bons valores ali, né? Assim, eu acho que da África Central ali, Gabão e Congo são as principais, devem ser as principais potências ali. Tem bons jogadores faz um tempo ali, né? Os liderados sob a batuta do Aubameyang. Então eu acredito que nesse caso o Gabão indo para a repescagem tende a ser um adversário difícil também. Então a gente está falando de uma repescagem que provavelmente pode ter Gabão e Congo. Olha o nível ali, tipo, você não pode moscar com essas duas seleções ali, tá? Então, assim, mas mesmo assim ainda coloco Congo como favorita. Assim, a Gâmbia acordou tarde, não dá para entender aqui, realmente, como você falou muito bem, Gabriel, se você olhar os gols dos jogos contra quem, você fala, pô, esse time podia ter jogado mais bola. Mas é aquela coisa, parece a Nigéria, acordou tarde, acordou quando o ônibus já estava saindo, né, e tentou correr e não conseguiu, né? Fica para uma próxima ali. Aí tem que ver o que errou no projeto, tal, etc., e recomeçar do zero de novo. Mas o grupo, para mim, não tem muito o que falar, né? Acho que o único que dá para falar é que Seychelles é o saco de pancada de todo mundo, né? Tem o pior saldo de todos os países participantes aqui, tem o saldo menos 37. Então, qualquer um pode fazer gol na seleção de Seychelles, menos a defesa do Corinthians, é claro. A defesa do Corinthians conseguiria tomar gol do ataque de Seychelles. Desculpa, eu tive essa crítica aqui, né? Mas, enfim, no geral, não tem muito que falar. É basicamente Costa do Marfim classificada, Gabão como uma das favoritas a repescagem, não só africana, mas também provavelmente repescagem mundial. Uma grande expectativa que está formada, né? Um confronto ali entre República Democrática do Congo e Gabão decidindo a vaga na repescagem, né? Então, tem grandes chances disso acontecer. É um cenário que está bem desenhado. E a Costa do Marfim dificilmente acho que perde essa vaga. Eu concordo com você. Teria que dar muita bandeira, né, nesses jogos finais. Enfim, vamos ficar de olho, mas acredito que a grande decisão desse grupo já foi. Você falou de seleção que não vai para a Copa do Mundo desde 2014. Quem também está nessa é a Argélia. A Argélia, a última vez que participou da Copa foi aqui no Brasil. Estive no estádio da Nela da Baixada vendo a Argélia. E desde esse dia, então, decidi amar Isla Slimani. Inclusive, ele voltou para Curitiba só para jogar no Curitiba por minha causa, não que eu torça para o Coxa, mas só para dizer que ele veio para o Brasil. E a Argélia está muito próxima da classificação, lidera seu grupo com 19 pontos. Na segunda colocação tem Uganda com 15, Moçambique também tem 15, Guiné tem 11, Botsuana tem 9. Essas seleções estão vivas ainda, brigando uma vaga na repescagem. A Somália tem um pontinho, já está eliminada, e é justamente com a Somália que a Argélia joga, precisando de uma vitória para garantir a vaga na Copa do Mundo na próxima quinta-feira. Ou seja, é muito difícil que a Argélia tropece aqui, né? Seria algo praticamente impossível. Tem Moçambique e Guiné, um jogo importantíssimo para a seleção do Moçambique, pensando nessa vaga na repescagem, que o Moçambique pode alcançar. Guiné ainda vai ali com uma última esperança, mas dificilmente vai conseguir chegar nessa briga. E também tem Botsuana e Uganda. Botsuana, da mesma forma, ainda jogando suas últimas fichas, e Uganda tentando também chegar na repescagem. E na 10ª rodada, tem Guiné e Botsuana, Moçambique enfrentando a Somália e a Argélia encarando o Uganda.
Filosi, acho que nesse grupo aqui está bem desenhado a classificação da Argélia. É muito difícil os argelinos perderem essa vaga com o jogo contra a Somália, principalmente. A questão é o segundo lugar, que a gente tem Moçambique e Uganda empatado. A gente teve na última data FIFA a paulada que o Uganda deu para cima de Moçambique de 4-0, estabilizou as coisas lá com o Chiquinho Bonde e tudo mais. Porém, essa tabela é bem favorável para Moçambique. A gente pode ter um cenário aí que as duas seleções ganhem seus jogos, né? Moçambique vença a Guiné em casa e a Uganda vendo da Botsuana, as duas seleções chegam com 18. E aí, na última rodada, enquanto o Uganda vai ter que jogar contra a Argélia na Argélia, a Moçambique fecha sua conta contra a seleção da Somália. Claro, pode acontecer da Guiné vencer o Moçambique, claro que pode, uma seleção muito forte, inclusive o Guiné sendo comandado pelo Paulo Duarte, aquele mesmo que o Jorge Igor tentou ligar e não conseguiu. Ele é o treinador da Guiné agora. E tem, claro, Guerra sim, enfim, mas é um jogo muito importante esse de Moçambique, tem toda essa questão. E, como você falou, uma seleção que chega com 21 pontos dificilmente fica de fora da repescagem. Né? Aqui, por mais que Moçambique esteja com saldo de gols ruim. Enfim, acho que essa briga vai se movimentar muito, né? Essa possibilidade de quem vai, se vai ter repescagem nesse grupo e quem iria, né? Uganda ou Moçambique. Mas a tabela acho que foi traiçoeira com a Uganda aqui, disputando esse último jogo contra a Argélia. Na festa, né? Os argelinos vão estar em festa lá. Talvez bote água no chope, mesmo que não tenha chope. É verdade. Eu tava pensando nisso, né? Porque a diferença do saldo de Moçambique para Uganda é de 8 gols, né? Então teria que tirar 8 gols, porque ela tá com saldo menos 3. Eu tava tentando lembrar porque Moçambique tá com saldo menos 3 e tá em terceiro lugar. Aí você falou que o Uganda meteu 4-0 neles, né? Então, assim, pensando nesse sentido, eu vou ser bem sincero, eu acho difícil Moçambique. Em tese seria difícil conseguir, né? Mas assim, tendo em vista que a tabela... que eu acho que a questão é o jogo da Uganda, né? Eu acho da Uganda, né? Pode ficar 3 pontos na frente da Uganda tranquilamente. Daí o saldo só fica pro desempenho contra os outros grupos. Não, verdade. Faz sentido. Eu ia complementar com isso que você falou. Como o Uganda vai pegar a Argélia fora, eu acho que os argelinos vão jogar para ganhar. Celebrar, a gente tá falando, 12 anos depois estamos de volta à Copa, aquela coisa toda, a festa, Marrê chorando, tal, não sei o quê. Então, assim, na minha visão, acho bem difícil a Argélia perder, acho que não perde, não tem como, basta uma vitória, 22 pontos, você tá lá dentro, né? Pro segundo lugar, Uganda e Moçambique. Então, assim, pau a pau, assim, tem campanha idêntica, até mesmo o número de gols, né, marcados, 12-12, a diferença só tá no saldo em relação a gols tomados. O Uganda tomou 7, Moçambique tomou 15 gols, tal. Mas eu acho, assim, que, cara, eu tô pensativo mesmo, assim, botou um nó na minha cabeça com essa questão do jogo da Uganda fora, cara, vai ter que dar a vida ali, né, e eu não vejo a Argélia abrindo mão desse jogo, mesmo que seja data comemorativa, né? Quer dizer, mesmo que seja uma data comemorativa, né? A data de uma possível classificação, porque a Argélia pode estar com uma chance de... Tudo bem, se Tunísia, né, não fizer nenhuma graça ali e tal, mas de ter uma das melhores campanhas, né, no geral, né, se fizer e tal. Mas acho que vários países têm nesse sentido, mas acho que, dado o contexto, eu acho muito difícil a Argélia abrir mão de jogar assim para perder ou jogar desinteressada, mesmo que seja em casa. Porque a questão, né? Celebrar, fechar com chave de ouro, comemorar em casa, aquela vitória, etc. Tal. Então, eu acho muito difícil a situação de Uganda nesse caso, cara. Eu acho que Moçambique pode sonhar e vai sonhar muito bem. Acho que dá para tirar esse saldo, aí, principalmente contra a Somália. Só para tirar uma dúvida, Moçambique vai jogar em casa contra a Somália? Não. Mas de qualquer forma, né? De qualquer forma. Não pode imaginar. Se você quer passar para a repescagem, você não pode pensar em perder. Você pode confirmar aonde vai ser o jogo, vai ser na Argélia o jogo. Então, pô. Tá, então não vai ter como perder, não. Acho que nesse caso o Uganda pode acabar dançando. A gente tá falando isso aqui agora, a gente vai lá e queima a língua. Aí o Uganda vai lá e ganha, né? Mas acho que tá mais pra Moçambique mesmo nesse sentido. Acho que eu tenho que concordar contigo nessa. Não que a gente discorda, mas a gente vai falando, um outro vai falando, a gente vai analisando assim, sei lá, não sei. Mas eu acho que nesse caso tá mais pra Moçambique do que pra Angola, a segunda vaga ali. Exato, e tem a questão, também acho que é importante falar, eu acho que o problema pra Moçambique é o jogo contra a Guiné.
por mais que seja em casa, provavelmente o estádio vai estar cheio e tudo mais, o jogo contra a Guiné ainda tem chance, a Guiné ainda vai vir sonhando, né? A Guiné tem um bom time, então Moçambique tem que entrar ligado, que eu acho que é o que faltou para Moçambique estar, vamos dizer assim, mais estruturada nessa briga até aqui. Então, vai ser um grande jogo, com certeza. Acho que é o jogo ali para a seleção de Moçambique ficar de olho, que acho que esse jogo é mais decisivo até do que o jogo contra a Somália depois. Né? Se conseguir essa vitória dentro de casa contra a Guiné, aí beleza, porque daí você tem essa chance. Claro, você tem que contar com a Argélia, e dificilmente, né? Ia ser até uma grande surpresa se a Uganda consegue estar com a Argélia. A Uganda, no pior momento da Argélia na competição, que foi depois da derrota para a Guiné, a Uganda não conseguiu vencer a Argélia em Kampala. Acho difícil conseguir vencer na Argélia. Enfim, vamos passar agora para o grupo H. O grupo H, que é o grupo da discórdia, o grupo H que tem a punição mais antiga, e já tem uma classificada que é a Tunísia. Eu estava aguardando essa informação na hora que você falou se Senegal tinha a melhor defesa. Não, a melhor defesa é da Tunísia e da Costa do Marfim, que não tomaram nenhum gol. Isso aí, surpreendente. Acho que eu ressalto isso na Tunísia, porque a Tunísia é uma seleção muitas vezes sem graça, e até com razão muitas vezes, né? Mas é uma seleção que tem lá as suas graças e a defesa muito bem postada, né? Ah, mas o grupo é frágil. Ninguém fez isso que a Tunísia está fazendo. E olha que jogar contra a Guiné Equatorial, que tem um ataque muito forte, e não tomar gol, é difícil. Enfim, Tunísia lidera esse grupo com 22 pontos, já está na Copa do Mundo. A Namíbia tem 15, briga pela repescagem, está fora ali por conta do saldo de gols. Libéria tem 11, Malawi tem 10, Guiné Equatorial tem 10, São Tomé e Príncipe não tem nada. Nessa data FIFA, nós teremos na 9ª rodada Malawi enfrentando a Guiné Equatorial, a Libéria enfrentando a Namíbia, São Tomé e Príncipe e Tunísia. Esse jogo é mando, São Tomé e Príncipe, mas o jogo é na Tunísia. E aí na 10ª rodada, fechando, tem Guiné Equatorial e Libéria. São Tomé e Príncipe, Malawi, Tunísia e Namíbia. Tidozinho, a gente falou até na última, no caso, falamos aqui no podcast, você não estava, mas falamos, né, que a seleção da Namíbia acho que deu um vacilo muito grande, que foi a derrota para o Malawi. Né, e dessa briga de repescagem, ela tinha grandes chances de hoje estar com 18 pontos, estar com uma vaga encaminhada na repescagem e ficou para trás. Então agora ela se complicou, vai jogar com a Libéria, tá bom que a Libéria não é lá grandes coisas, mas vai jogar fora de casa e ainda vai jogar com a Tunísia. Então a Namíbia acho que perdeu um bonde para a repescagem e aí tá todo mundo vivo, tá todo mundo querendo se matar, mas esse grupo aqui vai ser, acho que é o grupo do entretenimento, né, porque são seleções que acho que são bem parelhas, então a gente vai ver ali esses últimos jogos bem legais, com a Tunísia sobrando com todo mundo. Mas eu não duvido ali que uma Libéria ou até mesmo a Guiné Equatorial termine na segunda colocação, mas não vai valer de nada. Acho que é muito difícil alguma dessas seleções conseguir uma vaga na repescagem. Mas o que dá para esperar desse grupo H que já está definido quem vai para a Copa? Bom, nesse grupo, eu vou ser bem sincero que não dá para esperar muita coisa. Vou ser muito sincero aqui, porque, como você falou muito bem, a grande questão era se a Namíbia tivesse feito os 3 pontos contra o Malawi, aí a gente seria uma outra questão de uma seleção que chegaria ali forte para disputar a vaga de pescagem, né? Chegaria com moral, mas tendo ali um Gabão e o Congo ali só esperando ali, né? Sabe, Namíbia é aquele garotinho novo na escola e o Gabão e o Congo são os valentões ali só esperando com um taco de beisebol para, enfim, para agredir, né? Assim, sobre a Tunísia, cara, a gente já falou muito, mas vale lembrar que a Tunísia é uma seleção que não fede, não cheira, você não sabe como chegar lá, né? Tipo, do nada tá sempre entre as classificadas ali para a Copa do Mundo. Esteve na última Copa do Mundo 2022. 2018 não tava. Não, 2018 tava também, né, se não me engano. 2018 tava, ou seja, terceira classificação seguida. Enquanto assim, você tá vendo seleções como Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, que não vai para a Copa 2018, Costa do Marfim, que não vai para a Copa desde 2014, Argélia, que tiveram mais relevância, que produziram meus jogadores, a Tunísia tá indo lá constantemente. Tipo, tá lá, tá fazendo lá, tipo, ninguém sabe, ninguém vê, tá lá, do nada tá lá a Tunísia na Copa. Mas é uma seleção que o problema para mim da Tunísia, acho que já deveria ter passado esse estágio de se preocupar apenas com uma vaga na Copa do Mundo. Tipo, ela já viu que ela consegue. O problema é apresentar um futebol, apresentar uma evolução para tipo, começar a incomodar em Copas do Mundo e em Copa Africana de Nações. Eu acho que falta um pouco ali. Às vezes falta alguma coisa ali.
Acho que eu sempre lembro da Tunísia porque na Copa do Mundo de 2006 eu colecionei o álbum e tinha, acho que um tal de Francenildo. Não sei, tinha um brasileiro lá na seleção. E eu olhei aquele monte de nome árabe, tá no Brasil. Falei, ué, mas como é que foi parar lá, né? Tá ligado? Mas eu vou tentar lembrar qual nome. Acho que era Francenildo, acho que era São Luís do Maranhão, se eu não me engano. É. Mas assim, nesse grupo, a Tunísia já precisa começar a pensar, beleza, tá, legal, dá pra fazer mais 6 pontos aqui, tranquilamente. Eu não vejo a Namíbia com chance de bater de frente aqui com a defesa tunisiana, fazer uma coisa. Depois você falou muito bem, a Tunísia não tomou gol, né? Isso eu acho impressionante, isso tem que ser relevado, isso tem que ser falado, perdão. Mas, no geral, assim, não tem muito assim, o que acrescentar. A Tunísia é legal, com sobras, de novo tá na Copa, mas o meu medo é que a Tunísia vai lá e faça mais uma Copa ali, né? Porque, por exemplo, na Copa passada ela ganhou da França, mesmo reserva, mas ganhou. Mas não conseguiu classificar. Não conseguiu para outra fase. Né? Então, tipo, você conseguiu ganhar da França, mas não conseguiu ganhar da... Era o quê? Dinamarca e... Austrália. Pô, com todo respeito ali, era um grupo que dava para fazer uma graça, entendeu? Então, é isso que me pega, né? Mas, enfim, veremos o que os tunisianos irão... que as águias de Cartago, né? Eu acho que um dos melhores apelidos de seleções é o da Tunísia, né? As águias de Cartago é sensacional. Eu acho que, pô, traz um peso histórico, né? Você lembra da Átila Uno, tal, coisa toda e tal. Enfim, ela é de Cartago, né? Pelo amor de Deus, não sei se estou errado, falando besteira aqui. Vai não, o cara não do tá. Lécio. Ah, tá certo, não, então beleza. Águia de Cartago. Cheguei e falei, águia de Tunis eu bato. Mas ali, cara, e lembrando que a Tunísia tem... A gente fala da Tunísia, mas no cenário desportivo continental africano, a Tunísia é o país do Esperance de Tunis, né? Que é uma das potências do continente africano. Esteve recentemente na Copa Africana, perdão, na Copa do Mundo de Clubes, né? No grupo do Flamengo, Chelsea, era um grupo dificílimo ali, não tive que fazer muita coisa, mas fez uma participação honrosa ali, né? Mas a gente vê lá pra Tunísia e fala assim, cara, tá na hora de dar um passo a mais em termos de Copa do Mundo, não só contentar em participar e ficar na fase de grupos, mas avançar, buscar umas oitavas. Não sei como é que vai ser o formato dessa Copa, né, com 64 seleções, né, perdão, com 48 seleções, né, então a gente não sabe se vai pra fase ou tem uma fase preliminar, sabe-se lá Deus, né, então é isso, a Namíbia perdeu o bonde, fica para uma próxima, acredito, mas já entender ali que olha, eu consigo fazer mais ali. Tipo, as seleções do meu nível aqui eu consigo bater em todas. Acho que dá para pensar em algo a mais ali. Tipo, seguir o caminho de Cabo Verde, por exemplo. E uma seleção que veio de uma CAN boa. A gente pode lembrar que a Namíbia passou de fase eliminando a Tunísia na última CAN, inclusive, né? Chegou até as oitavas de final. Então, já tinha esse prognóstico, já podia ter vindo com isso. Inclusive, o jogo da Namíbia contra a Tunísia, que terminou empatado sem gols, os jogadores da Namíbia lamentaram bastante, porque eles sabiam que ali era uma grande chance de conseguir brigar pela vaga direta, né? Naquele ponto, a Namíbia podia assumir a liderança do grupo. Eu lembro, assisti esse jogo, eles sofreram bastante com aquilo. E, claro, tem a punição da Guiné Equatorial, que deixou esse grupo completamente desequilibrado, né? Porque era para a Guiné Equatorial provavelmente estar brigando pau a pau com a Tunísia por essa vaga. Você falou da campanha da Tunísia na última Copa, foi engraçado, né? Porque a vitória contra a França foi um grande resultado, o empate contra a Dinamarca também foi um grande resultado, e ainda no jogo contra a Austrália, e eu acho engraçado porque muita gente fala, não, a Austrália quase eliminou a Argentina. Cara, a Austrália era um catado horrível na última Copa. Esse jogo contra a Tunísia, eles ganham num cruzamento na área completamente cagado, e enfim, eu fico até chateado, porque a Tunísia, de fato, tinha potencial para passar, acabou não passando, justamente por esse gol. Tanto que a Austrália, com aquela seleção horrível, avançou, e aí ficou na Copa do Mundo. E só para explicar certinho, a gente vai ter os melhores terceiros colocados, os 8 melhores terceiros colocados avançando de fase para o mata-mata. E aí vamos ver se a Tunísia repetir a campanha, ela pode passar. Agora vamos passar para o último grupo, fechando aqui, vamos falar do grupo I. E teve uma hora, não lembro aonde você falou, Giducci, que o futebol africano é maleável porque algumas seleções vão bem na CAN e não vão nas eliminatórias. E a Gana conseguiu fazer o contrário, né? Conseguiu ficar de fora da CAN, mas está muito próximo de uma vaga na Copa do Mundo. Lidera o seu grupo com 19 pontos. Madagascar vem na segunda colocação com 16, Comores com 15, Mali ficou para trás com 12, aí tem República Centro-Africana com 5, Chad com 1, e a ironia do destino é que Chad tem um ponto conquistado justamente contra quem? Contra a Gana. Então, parabéns à seleção de Gana pelo esse feito. E aí a gente tem na nona rodada o Chad mais uma vez jogando em casa. Eu achei muito legal o Chad inaugurando, conseguindo jogar dentro de casa, né, em Ndoye, uma festa da torcida. O empate contra a Gana, agora vai jogar contra a Mali. A República Centro-Africana jogando contra a Gana no Estádio da Honra. E aí tem
Comores e Madagascar. Acho que ninguém, esse aqui eu posso cravar, ninguém achava que Comores e Madagascar na penúltima rodada seria um grande jogo para a gente acompanhar, pensando em briga por vaga. E esse jogo, graças à CAF, vai acontecer na Costa do Marfim. Parabéns à CAF por esse procedimento espetacular. É um jogo clássico do Oceano Índico na Costa do Marfim. Não tem o que falar, não tem palavras para descrever esse momento. E aí, fechando no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, tem Gana contra Comores em Accra, aí pode sacramentar a classificação de Gana. Tem também Madagascar, vai entrar em campo, só deixa eu confirmar onde. Tem Chad e República Centro-Africana. No Chad também, é importante te falar, já falamos, Chad fazendo 2 jogos de casa. E Madagascar vai jogar fora de casa em Bamako contra o Mali. Chidozi, muito está se falando sobre Madagascar, eu acho que foi a maior enxurrada de vídeo que eu vi falando sobre o futebol de Madagascar de um jeito até tolo, né? Tá bom, é engraçado falar do Rei Julian, mas pelo amor de Deus, gente, 32 mil vídeos sobre isso já não dá mais, né, cara? Mas, cara, é uma situação muito delicada, né? Porque Gana teria que tropeçar, e por mais que a gente conte com o tropeço de Gana, eu não vejo Gana tropeçando 2 vezes aqui, né? Tropeçando contra a República Centro-Africana e tropeçando contra a Comores. E se por acaso, eu já vi alguém falando, mas é porque pode chegar na última rodada com o Comores vivo. Se Comores chegar vivo, Madagascar chega sem chance já, né? Por como tá a tabela no momento. Enfim, acho que muito mais do que essa vaga para Gana, acho que seria, claro, seria um vexame acho que maior até que Gana ficar fora da CAN, se Gana não consegue essa classificação nesse cenário que está desenhado agora, muito próximo, uma vaga, precisa de basicamente uma vitória em parte dos 2 jogos. Né? Seria um vexame grande, isso que Gana já deu alguns vexames, né? Gana empatou com o Chad, perdeu para Comores, se esforçou para fazer vexame aqui mesmo assim, tá na primeira colocação. Mali não quis incomodar, né? Mas esse jogo contra Comores e Madagascar é um jogo, acho que muito legal por conta de repescagem, né? No momento, Madagascar iria para repescagem, né? Então, por mais que seria provavelmente a pior seleção e etc., mas iria para repescagem. E Comores também está nessa briga. Então, acho que é uma ironia do destino a gente ver um Comores e Madagascar com um dos jogos mais esperados dessa última rodada e, claro, essa possível e provável classificação de Gana. Do grupo I, cara, acho que é o grande confronto, sim, né? Confronto das ilhas, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Comores e Madagascar. Vale sempre lembrar o trabalho que Comores tem feito, não tem vindo de hoje, não é de hoje, é um trabalho que já vem há um bom tempo. Vale lembrar na CAN, o que eles fizeram contra a própria Gana, né? Ganhando de Gana, eliminando Gana, né? Um dos capítulos mais vexatórios da história do futebol ganês. Porque eu digo assim, a gente compara historicamente o nível de craques que Gana já produziu com o que Comores tem, né? Não tem nem como comparar ali, né? A gente tá falando de uma tetracampeã da CAN contra uma novata ali que buscou praticamente 23 jogadores no estrangeiro, né? Muitos vivem da comunidade comorense. Comorense, né? O gentílico, né? Enfim, acho que sim. Que moram na França, né? Então, ali buscaram se organizar e estão competitivos. Então, independente do que aconteça aqui, eu acho que o trabalho dessas 2 seleções é algo a ser louvado. Como falei, tem muita seleção pequena para média melhorando, causando dores às gigantes, né? Pedra no sapato. Mas, assim, eu acho que a vaga direta vai pra Gana. Eu acho muito difícil Gana perder essa vaga, cara. Seria um negócio, assim, homérico. A Gana tem que fazer um trabalho hercúleo pra perder essa vaga. Eu não vejo, cara. Eu vou ficar muito surpreso se Gana perder. Obviamente, além de dar risada, mas acho muito difícil. Acho que a risada vai ficar pra Copa. Mas o Gana é uma outra seleção que também... Assim, se você me falar das seleções que podem ir para a Copa na próxima rodada, Gana não é uma seleção que me empolga. Eu acho que Gana vai mais para passear nos Estados Unidos, fazer umas compras no duty free, compra uns iPhone em Miami e volta para casa. Eu acho que Gana é uma campanha que ilude muito, né? Não pegou... Ok, tem o Mali, mas o Mali, cara, eu vou falar do Mali depois. A gente pode falar que pegou uma seleção de um nível, mesmo nível, por exemplo... Nigéria pegando, por exemplo, a África do Sul, né, que são potências regionais ali do futebol, tal. Então não teve isso, então a Gana não foi testada, vamos dizer assim, tá? Mas eu queria falar um pouco do Mali, Gabriel, porque assim, cara, o Mali é a mesma coisa do que eu falei. O Congo é o Mali da África Central, né? E o Mali é o Mali da África, que eu quero dizer, é o time que tem um potencial enorme,
a gente sempre fala dos potenciais dessa seleção, que a seleção pode estar sempre e tal, não sei o quê, mas nunca vira. É impressionante, acho que Mali é a seleção mais poderosa que não, do continente africano, que ainda não tem título de CAN. O Senegal saiu dessa, né? Acho que colocar o Senegal à frente do Mali, agora o Mali não tem. Acho que o Mali, se eu não me engano, não me lembro de Mali na Copa. Se você me corrige se estiver errado, por favor. O Mali nunca foi à Copa, ou seja, é inadmissível uma seleção desse tamanho, com todos os jogadores, assim, a gente fala, mas ok, tem um cara do Mali, bom, cara, Kanté. Eu preciso falar, mas tudo bem, Kanté joga pela França, mas Kanté é de origem malinesa, malinense e tal. Eu não me lembro, acho que o Kanouté, não sei se o Kanouté era do Mali também, se eu não me engano, o Frederic Kanouté. Eu lembro que quando a gente falava de muitos atacantes africanos da década de 2000, a gente falava muito Eto'o e Drogba. Mas assim, cara, tinha o Kanouté ali. O Kanouté jogava muita bola. Mas eu não sei se era do Mali, mas me corrija se estiver errado. Mas mesmo assim não justifica o fato de mais uma eliminatória, o Mali, ele chegar... É inadmissível o Mali tá, sei lá, a 3, 4 pontos de seleções muito menores como Madagascar e Comores, com a população que o Mali tem. Né? Então, assim, não dá para entender o que acontece lá na federação, sinceramente. O Mali tem sempre bons jogadores, fazem boas campanhas nas categorias de base de seleções, mas quando chega na hora do vamos ver, na hora do virar profissional, na hora de juntar isso e tentar produzir algo ali, tem sempre uma eliminação ali que você fica, cara, não dá para entender, né? Você quer garantir sua vaga para a Copa do Mundo? A gente brincava isso, né? Eu acho que na penúltima Copa, se não foi penúltima, última Copa, eu acho que Mali perdeu a vaga para Tunísia, se não me engano. Acho que confronto com gol contra. Com gol contra ainda. Aí... Aquele gol contra, o zagueiro foi recuar, o goleiro deixou passar. E tem um detalhe, foi o único gol que Mali tomou em todas as eliminatórias. Assim, é um negócio constrangedor, cara. Até eu tô puto só de lembrar, cara. Porque eu lembro, mano, Mali perdeu a vaga com um time ruim, mas eu não sei qual que era. No Marrocos isso que não era. Mas que eu lembro, foi contra a Tunísia, eu falei assim, meu amigo, aí quebra a banca, entendeu? Então, não tem muito o que falar aqui. Acho que de todos os jogos, cara, eu acho que esse Madagascar e Comores é o mais interessante, porque são seleções parelhas ali, né? Mesmo nível de sim, tal. Disputando uma possível vaga de repescagem. Aí, se me corrigir errado, por favor, Gabriel, você disse que são os 8 melhores ou só os 4 melhores, segundo os colocados que vão? Os 4 melhores, e no momento o Madagascar tá dentro. Então. Mas aí seria mais fraca, né? Porque eu tô olhando também a tabela aqui, atualmente, em primeiro lugar tá o Gabão, segundo Madagascar, terceiro Congo e quarto Burkina Faso. Cara... Quem pegar Madagascar na semifinal já tá na final ali. Né? Eu não acho. É mata-mata. Toma cuidado, Shidozi. Mas é o quê? É um jogo só? Um jogo só? Ou 2 jogos? Pra ser um jogo. Então esquece. Eu tô cravando aqui que o Madagascar não vai pra Copa. Anotem. Cuidado, o TikTok vai te cancelar. Tudo bem, né? Ser cancelado hoje em dia... Enfim, né? Mas no geral, cara, eu vejo assim, independente de quem se classificar, agora, se Comores for o vice, aí eu vejo Comores com chance de classificação. Porque Comores já mostrou que dá trabalho ali. Comores não é um time bobo, entendeu? Agora Madagascar fica olhando assim, tá bom, legal, mas... não vejo com chance de, tipo, desbancar ali, bater, por exemplo, de frente com Gabão ou com Congo ali, né? E, enfim, eu acho muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E mais uma vez, passando vexame pra variar, né? Mali, eu já desisti, já abri mão do Mali, cara, sinceramente. Mali precisa do Aliou Cissé. Anota o que eu tô falando. Se o Mali conseguisse pegar Aliou Cissé, aí sim, esse é o campeão. Mas, assim, sabe-se lá Deus o que acontece naquela seleção. Um abraço para Tão Santos, né, que foi um dos treinadores mais defendidos aqui, que atualmente é o treinador de Mali. E é curioso, né? Só para confirmar, o Kanouté sim jogava pela seleção de Mali e tinha o Keita na mesma época, eram os dois. Keita jogava no Barcelona. Então era. Então, bons nomes eles têm, cara. O Kanouté era um bom jogador, o Keita era um bom jogador e nunca vira. É um negócio que me irrita. Eu falo assim, cara, vamos lá. Tipo, pelo amor de Deus. E essa aqui é uma eliminatória que a gente, no começo, né, logo depois, na última rodada, depois a gente vai fazer a análise de todos os grupos, né, o encerramento, mas a gente vai lembrar, daqui na primeira rodada a gente falou, tá aqui também de mão, não digo mão beijada, mas uma grande chance para Mali, porque Gana é Gana.
Essa frase acho que é autoexplicativa. E aí, Mali começa bem, começa a derreter, perde o jogo para Gana em casa, demite o Eric Chelle, e aí empata com o Madagascar, começa a ter um monte de resultado estranho e ficou para trás. Aí foi embora. E hoje a Mali só tem chance para repescagem, olha lá ainda, né? Muito difícil. Mas é isso, pessoal. Quase 1h30 de papo. Chegamos ao fim do nosso podcast 181. Tudo sobre as eliminatórias africanas, né? Tudo sobre o que está acontecendo aqui para a gente ficar conferindo, para a gente analisar, enfim, tudo o que vai acontecer. Você fica ligado, claro, já falamos aqui na Cazé TV, no FIFA Plus e no Contiverde. O Contiverde vai estar acompanhando as redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @Contiverde Online. Então não deixe de seguir a gente lá para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar a nossa repercussão da data FIFA, nossos conteúdos diariamente. Também, se você puder, segue aqui no Spotify e no YouTube para acompanhar os outros podcasts que estão já disponíveis, prévias eliminatórias, os que virão até a quarta-feira, quando começam os jogos. Tem muita coisa legal. E falo mais uma vez para você, tem muita coisa legal por vir para você acompanhar com a gente. E claro, se puder, apoia.se/Contiverde com R$10 por mês. Você ajuda a estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilha com o seu amigo, que a gente pode chegar mais e mais longe para o seu amigo conferir toda a pistolada de César Augusto Tosi aqui ao longo de todo o podcast. Tosi, abraço, meu irmão, uma satisfação, uma honra te receber aqui. E a gente volta depois da data FIFA para ver se nossas previsões se concretizaram, se tudo que está encaminhado mesmo, se o Correio errou a entrega. Mas, enfim, agradeço você e com você aqui agradeço todo o ponta de lança por ter dado essa moral nessa caminhada de eliminatórias. É muito legal contar com essa parceria desde o começo da eliminatória lá em outubro. E a gente segue junto nessa caminhada. Forte abraço. Agradeço a participação ali. Mais uma vez, podendo contribuir com o Contiverde. É sempre um prazer, sempre uma honra estar aqui. A gente vai estar de volta ali no fechamento das eliminatórias. Ainda tem repescagem. Então tem muita coisa para acontecer até a Copa. Então, assim, a gente o ano não acabou. Novembro ainda tem a repescagem africana. E não sei, ano que vem a repescagem lá nos Estados Unidos, né? E em dezembro tem CAN. Em dezembro tem CAN ainda. Aí, rapaz, aí você vai ver mais clubista ainda. Fechado com a Nigéria. Esse papinho de África Unida para a Copa do Mundo acaba. Chegou na CAN, é cada um por si, Deus por todos, tá? Então é isso aí, até a próxima. Muito obrigado, estaremos lá. Tamo junto. Tamo junto, forte abraço, Tosi. Forte abraço você que esteve aqui esse tempo todo conosco. E a gente volta numa próxima para falar mais sobre eliminatórias. Contiverde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.